Agora é o Evangelho, essa palavra da vida, da luz, da graça, que é dada aos humildes e quebrantados de coração, aos que chegam ávidos para absorver, para sorver o amor de Deus. E eu espero que seja isso que trouxe você aqui. Nenhum tipo de curiosidade, às vezes até mórbida. Não. Eu espero que você tenha vindo aqui com sede, com vontade de se alimentar, de ter o seu coração estimulado na fé. Eu espero que você tenha vindo aqui para desenvolver a sua consciência com temor e tremor e virar gente, deixar essa existência eterna de menino, brigão, fanfarreiro, cheio de confusão, de invejas, de ciúmes, de disputas, de competições, de fanatismos, de torcidas organizadas, de loucura, de disposições insanas por causa de paixões malucas. Eu espero de coração que você tenha vindo aqui desejando deixar as coisas de menino e abraçar aquelas de gente adulta no Evangelho e na fé em Jesus. É isso que eu espero de todo o meu coração. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema que você está vendo aí, e você já viu o tema? Eu estou aqui dando uma ajeitadinha nesse negócio, eu não tenho toque, mas eu detesto ver coisas fora de prumo. Então, eu espero que você esteja vendo esse tema. Você viu que, de propósito, hoje eu não botei nenhum verso. Eu quero falar livremente sobre ele. Quanto mais conhecimento religioso, entre aspas, menos milagre. Será que dá para você repetir isso comigo? Quanto mais conhecimento religioso, note que eu botei entre aspas, menos milagre. Eu estou justamente falando acerca desses fariseus que perguntaram a Jesus: nós também somos cegos? Quando Jesus disse: eu vim a esse mundo para juízo, para que aqueles que não veem vejam, e para que aqueles que pensam que veem, que se arrogam a ver, tornem-se de fato cegos. Por isso, quanto mais presunção de conhecimento religioso, conhecimento doutrinário, e quando tudo que você sabe de Deus é doutrina, como tem algumas pessoas aí dando aulas e aulas e aulas na internet sobre Deus. Nada de Deus. São pessoas que não conhecem Deus. Se a onça correr atrás, eles não enfrentam. Se o dragão chegar, eles se escondem. São apavorados. Eles são só gente logorreica, que sofre de gonorreia verbal. Aí ficam pingando esse pus venéreo de dia e de noite em cima dos que não sabem discernir nem entre a mão direita e a mão esquerda. E aí eles vão se dando bem na ignorância. Mas você pensa que eles conhecem a Deus? Não conhecem nada. Eles só estudam teologia, doutrinas, conflitos entre propositores de doutrinas teológicas. Eles ficam querendo botar o dedo na cara dos hereges, dos pecadores, dos malvados, fazendo grandes juízos, grandes vaticínios e tudo isso. Mas Deus, Deus, Deus mesmo,
eles nunca conheceram nem conhecerão. Conhecimento de Deus não se aprende em compêndios de teologia, nem de doutrina denominacional, nem em nenhuma dessas tolices que enganaram o cristianismo esses 1.700 anos, nos quais as pessoas pensaram que conhecimento de Deus era uma forma de gnosticismo, de ter uma informação privilegiada que as outras criaturas humanas não tinham, e a maioria do planeta, a maioria absoluta, morreria sem ter, e por não terem essas informações privilegiadas, todo mundo vai para o inferno. Ou o cara sabe as doutrinas da religião ou está perdido. Você já foi confrontado com isso. Você mesmo ou você mesma já até advogaram essa causa. Você já declarou isso várias vezes. Se você já não declara mais, é porque alguma coisa da graça de Deus começou a te perturbar, começou a relativizar as suas pseudo-certezas, começou a mostrar a você que você era só um ser de doutrinas decoradas, de nomes decorados, de filósofos, de teólogos, de conflitos aqui e ali, de aulinhas de escola dominical. Você sabe a genealogia de Jesus, a de Mateus começando em Abraão, a de Lucas começando em Adão, ou indo de trás para frente. Você sabe essas bobaginhas. Você sabe quantas pedrinhas Davi usou para matar Golias. Você sabe leis de Moisés e tenta praticá-las contra o Evangelho de Jesus. Você sabe doutrinazinhas de 4 passos para a salvação e joga isso na cara de quem não sabe nada, isso aí que você supõe saber, e nada é a mesma coisa, porque não se conhece Deus assim. A gente olha para Jesus nos evangelhos e eu tenho certeza que Paulo, por mais apaixonado que fosse, jamais teve tanta paixão pela vida humana quanto Jesus. Nem Pedro, nem a soma de todos eles, nem nenhum de nós, nem pessoa humana alguma que já viveu, amava tão visceralmente o Pai, a criação do Pai e os seres humanos, originalmente feitos à imagem e semelhança de Deus e que foram entrando em estado de desfiguração diabólica. No entanto, ninguém os amou e os ama mais do que Jesus, como diz o Apocalipse. Ele é aquele que nos ama. E o Verbo está no tempo presente, contínuo. Ou seja, amou ontem, ama hoje, amará para sempre, não tem volta. Jesus atingiu o ponto de no return. Não há volta, não há detour, não há desvio. Não disse se arrependeu, retorno adiante, à esquerda, não. É caminho, verdade e vida adiante. E os que o conhecem, ele disse quem eram. Ele escolheu os que tinham mais chance de aproveitá-lo. E foi morar no lugar onde as pessoas tinham mais chance de aproveitá-lo. É por isso que se diz que, deixando Nazaré, onde ele foi criado, ele acabou indo e se colocando na Galiléia dos gentios, em Galil, que significa círculo, um círculo de civilizações pagãs. Tinha todo tipo de etnia, de pessoas, de convicções, de
credos religiosos que não tinham nada a ver com o monoteísmo judaico, gente politeísta, gente supersticiosa, gente que queria Deus, mas não sabia como, gente que andava às escuras. E ele usa aquela imagem da Galileia, quem já foi lá percebeu logo na primeira ida, que é um círculo, uma meia-lua, um círculo ovalado, de 22 de extensão, 12, 13 de largura, cercado de montanhas altas, com um pequeno Quênia no norte que faz os ventos entrarem. E sobre essas montanhas e no sopé dessas montanhas, especialmente no lado oriental das montanhas, o que você tinha naquele tempo e ainda tem nos dias de hoje são grupos de percepção religiosa, de fé e de crenças as mais variadas. E nos dias de Jesus tinha de tudo. Legiões romanas acampadas, tinham as decápolis, as 10 cidades greco-romanas, com as suas divindades, com templos erguidos aos deuses. Na Galileia tinha coisas dedicadas ao culto de César o imperador, tinha todo tipo de loucura, tinha os falsos messias que eram fruto das superstições do povo que vivia no extremo norte da Galileia, tinha todo tipo de obscurantismo, de cegueira. Por isso, o profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus, jogou essa luz, aspergiu essa consciência sobre a Galileia, dizendo: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, a esses resplandeceu-lhes a luz. E antes se situou onde era o lugar. Se disse terra de Zebulon, terra de Naftali, que são as montanhas de Zebulon e Naftali, que estão no lado ocidental da Galileia, cobrindo, e do lado de lá as outras montanhas, que em cordilheiras extensas vão até o final, até o sul de Israel, até o Golfo de Acaba. Montanhas e montanhas e montanhas, e povos e povos e povos. Foi para lá que Jesus resolveu ir. E não para Jerusalém, não para a capital da religião, não para o Vaticano judaico, não para o centro acadêmico religioso, não para o lugar do templo, não para o lugar dos sacerdócios, dos sacrifícios. Ele não foi para o lugar do dízimo, das ofertas, das coletas, que eram todas colocadas ali. Jerusalém era o cofre de Deus, era o lugar da ostentação divina. E ele não foi para a ostentação divina. Ele foi para o meio de pobres, de famintos, de miseráveis, de cegos, de coxos, de paralíticos, de surdos, de mudos, de gagos por nervoso desesperador, para a terra das pessoas ansiosas. É por isso que o único lugar onde ele fala de ansiedade é na Galileia, porque era um povo que não sabia o que comer, era um povo que não tinha como se tratar, que não tinha dinheiro para se medicar, e não havia médicos naquela região. Quem quisesse melhoria de vida tinha que ir para Jerusalém, tinha que ter muito dinheiro. A mulher do fluxo hemorrágico, que era de Cafarnaum, que gastou o dinheiro todo com os médicos,
Sabe Deus aonde ela procurou ajuda. E os médicos que eventualmente estavam disponíveis na Galiléia eram aqueles médicos que estavam mais para grandes charlatões do que para qualquer outra coisa, exploradores da miséria humana. É para esse lugar que Jesus vai. E porque as montanhas eram altas, são altas, uma pessoa como eu, que já esteve na Galiléia mais de 100 e tantas vezes, percebe que o sol nasce de manhã cedo, e eu já fiz isso muitas vezes para gravar, e você espera algum tempo para o sol aparecer sobre a montanha. Ele já nasceu no deserto da Jordânia, mas ele demora até atravessar a altitude das montanhas e começar a iluminar o buraco profundo da Galiléia dos gentios. A mesma coisa no pôr do sol. O sol se põe primeiro nesse lado ocidental da Galiléia, das montanhas altas. Começa a escurecer antes. Se você estiver mais para a região do Mediterrâneo, ou se você estiver na Alta Galiléia, ou se você subir a um monte da Galiléia e olhar lá de cima, você olha para baixo e vê que já começou a entardecer na Galiléia, enquanto na direção mediterrânea o sol não entrou no mar, ainda tem muita luz. Por isso é o povo que vivia nas trevas, porque a luz entrava depois e saía antes. A geografia ajudava a determinar as qualidades e condições de vida daquela população do lugar. É para esse lugar que Jesus vai. E 90 e tantos % de todos os milagres de Jesus foram feitos na região da Galiléia, fosse em torno do Mar da Galiléia ou na Galiléia, que era maior do que o Mar da Galiléia, tinha a Alta Galiléia, extensa. Nazaré, onde ele foi criado, que é uma cidade das montanhas da Galiléia, é Galiléia. Naum, onde ele ressuscitou o jovem, filho da viúva solitária, é Galiléia. Uma quantidade enorme de coisas que a gente vê Jesus fazendo são na Galiléia. E quando ele vai para o extremo norte, fronteira já com o Líbano, naquele tempo com a Fenícia, com a Síria, era ainda, até chegar à confluência, região da Galiléia dos gentios, onde também tinha o culto ao deus Pan, tinha o culto ao imperador na Cesareia de Filipe, tinha todo tipo de bruxaria praticado naquelas extremidades da Galiléia. É para lá que Jesus vai. É para o lugar aonde crente evita ir. Crente, o sonho de consumo de um crente, se você tomar essa geografia de Israel do primeiro século, dos dias de Jesus, e transformá-la num status social, econômico, financeiro e religioso para os dias de hoje, equivaleria a dizer que o grande sonho dos crentes é sair da Galiléia e mudar para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para as riquezas de Jerusalém, para as amizades aristocráticas de Jerusalém, para as influências de Jerusalém, para as famas e pessoas famosas de Jerusalém. Esse é o sonho. Era naqueles dias para muitos e é hoje em dia igualmente para a grande maioria. É um sonho que almeja o oposto de Jesus. Jesus escolheu ir para onde ninguém queria ir. Ele escolheu as pessoas que ninguém queria.
Só quem as queria era o Império Romano para tirar impostos. Ou o Templo de Jerusalém, que tinha os seus cobradores de impostos, que, conforme Mateus 18 nos diz, cobravam o imposto de Jerusalém, o imposto do templo, o imposto da religião, o dízimo, a taxação divina para o templo e para a tribo de Levi. Iam pegar esse imposto também lá na Galileia. Pobre serve é para dar dinheiro para rico. Jesus, no entanto, escolheu ir para onde ninguém queria ir. E essa, para mim, desde que eu comecei a enxergar, sempre foi a maior semelhança que o meu pai teve com Jesus desde o iniciozinho da sua fé. Ele era um homem abastado, uma facilidade para ganhar dinheiro brutal. Com 10 anos de advocacia, ele já era o segundo homem mais rico do Amazonas, com empresas, com indústrias, com a maior banca advocacional do Estado. Mudou para o Rio de Janeiro por causa do golpe militar, porque foi atingido pelo golpe. 2, 3 anos depois, a banca dele já estava entre as 2 ou 3 mais respeitadas da cidade do Rio de Janeiro. Abriu uma outra em Niterói, que se tornou logo a primeira da cidade. E o dinheiro entrava com uma facilidade enorme e ele se converteu, lendo o Novo Testamento sozinho. Não teve ninguém profetizando para ele, dando ideia para ele ou qualquer outra coisa, até porque ele não era desse tipo de homem que andava pela cabeça de ninguém. Antes ele não era, e agora, depois que ele tinha o Novo Testamento, que ele tinha os Evangelhos, que ele tinha Jesus para ensinar, aí é que ele parou de fato e de vez de consultar quem quer que fosse. E se alguém chegasse com profecia, já chegava com palavra morta para ele, porque ele entendeu desde o início que Deus falava com ele, no coração dele. E aí ele tomou as decisões mais radicais da existência dele. Aquela decisão de, por exemplo, deixar tudo, nem vendeu, ele doou tudo que ele já tinha amealhado outra vez no Rio, entregou para colegas, para pessoas, doou para pobres, fortunas e fortunas, ficou pobre antes de viajar para o Amazonas, porque ele tinha visto um índiozinho numa pintura remando um casquinho indígena no meio de um igapó. E o Espírito de Deus disse a ele: eu quero que tu vás para esse povo que ninguém quer alcançar. E ele largou tudo que tinha e foi sem dinheiro. Ele não levou nem dinheiro para ficar 1 ano ou 2 se estabelecendo. Ele chegou sem nada, com 4 filhos e a esposa, sem casa. Todos os bens anteriores que ele tinha tido lá, ele tinha se desfeito de tudo há muito tempo. Chegou assim como Abraão na terra de ninguém, embora estivesse voltando para sua própria terra. Fez um barquinho pequenininho e começou a viajar para os interiores, para alcançar os que ninguém queria alcançar, na Galileia dos gentios. E ele teve convite para ficar no Rio de Janeiro pastoreando uma das melhores igrejas que se poderia pastorear, convites para São Paulo, convites para grandes grupos denominacionais, sobretudo no meio presbiteriano, igrejas enormes, não quis, com salários imensos, não quis. Foi para a beira do rio, foi para a Galileia do Gentio. E aí o que aconteceu é que aquele homem que gostava de jejuar mais do que comer o melhor manjar,
aquele homem que gostava de orar mais do que ter audiências com os indivíduos mais importantes do lugar, aquele homem que desenvolveu mais prazer na meditação da palavra de Jesus, do Evangelho, do Novo Testamento e dos Salmos, sobretudo. E que antes era um ser de uma cultura clássica extraordinária e dedicou a vida dele toda agora à leitura e à releitura até morrer da Escritura. E ele leu todos os teólogos, mas ele só tinha comunhão com aqueles que tinham fé. Havia outros que ele me dizia, isso aqui, meu filho, é só bibliografia, conhecimento acadêmico extraordinário, mas se você bater o pé, se a assombração bater o pé na porta da casa dele, ele não sabe para onde ir de pavor, não conhecem Deus. E eu vi na vida dele, desde o primeiro momento, as escolhas de Jesus. Depois que ele morreu, após ter servido a Deus durante décadas, desse mesmo modo, sem mudar jamais, alterou um pouquinho as coisas quando ele estava ficando muito idoso. Eu falei, pai, você é você, mas a mamãe é a mamãe. Você poderia, pelo menos, já que você está ficando velho e vai partir provavelmente antes dela, estabelece uma base. Você tem uma facilidade para ganhar dinheiro. Se você se dedicar meio-dia durante um ano, você estabelece as bases para ela ter meios de sobrevida tranquila até você partir. E foi isso que ele fez e foi assim que aconteceu. E depois que ele partiu, a minha mãezinha, entre choros e soluços doces e saudades meigas e uma paixão que ela nutriu a vida inteira e com ela morreu alimentando o coração, me disse, logo depois que ele foi, meu filho, você sabe, seu pai se tornou um homem sublime, mas não teve nada na vida dele que me tenha impressionado mais, apaixonado-me mais do que o fato de que ele nunca teve ambição por chegar em primeiro lugar em coisa nenhuma. E ele sempre era o primeiro colocado sem fazer esforço para nada. Ou então, quando se chegava num lugar e ele sentia a avidez das pessoas por quererem coisas, ele dizia logo, podem escolher o que vocês quiserem. E depois que todo mundo pegava tudo o que queria, ele pegava só o que tinha sobrado, o que ninguém queria. Ele sempre ficou com o que ninguém queria, com os que ninguém queria, e transformou o que ninguém queria numa coisa maravilhosa que depois de um tempo todo mundo dizia, ai, se eu tivesse visto o potencial disso. E meu pai dizia, não tinha potencial nenhum quando você não quis. Eu construí o potencial disso aqui, por isso ficou tão bom assim. A vida toda ele viveu com esse olhar das escolhas simples de Jesus, com as escolhas da Galileia. E foi por isso que no início e na vida dele toda, houve uma superabundância de milagres. Antes de ele voltar do Rio para Manaus, na realidade de Niterói para Manaus, porque a gente já tinha mudado do Rio, de Copacabana, para Niterói, quando ele se converteu, antes de voltar para Manaus, ele teve uma visão, num sonho. Não era um sonho. Ele disse, durante a noite, dormindo, eu tive uma visão. Não era um sonho, era uma visão.
uma visão com uma nitidez maior do que a realidade. E eu ouvi aquela voz, a mesma voz que estrondou no meu coração desde o primeiro dia, dizendo: Caio, eu vou te dar 2 ministérios especiais. Tu vais curar os doentes e expelir demônios. Onde quer que tu passes, os demônios vão sair. E ele acordou em prantos, na cama, sozinho. Ele não contava as coisas no dia seguinte. Ele ficava, às vezes, meses para dizer o que Deus tinha falado com ele. Ele dormia em cima daquilo. Era como Maria guardava no coração aquelas palavras. Aí fomos para Manaus e ele foi fazer o que ninguém queria fazer, ainda mais porque ele era aleijado, andava de muleta, na perna direita, era morta. E o cara tinha que atravessar pranchões entre as barrancas dos rios e o barco. Só gente muito saudável atravessa andando. A maioria vai sentada, se afastando. A maioria das mulheres faz assim, os idosos fazem assim. E para ele era um sacrifício brutal, 10 vezes maior do que para qualquer outra pessoa. Mas ele escolheu andar no pranchão de muleta, correndo o risco de cair dentro d'água do Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Purus, qualquer rio. E lá ia ele, no seu caminho, fazendo o que ninguém queria fazer. Entrava numa vila, demônios começavam a se manifestar sem ele abrir a boca. E sem gritar, ele só dizia: sai dele. E as pessoas iam voltando: sai dele. Iam voltando à consciência. Ou então eram loucos endemoninhados, como uma mulher que estava numa prisão em Boa Vista, há 18 anos presa no manicômio com grades de prisão, porque ninguém conseguia segurar a mulher. A força que ela adquiria nas suas manifestações de loucura endemoninhada era tão grande que 8, 10 homens não a seguravam. Aí meu pai foi pregar em Boa Vista, ficou sabendo dessa situação, porque alguém foi ao culto onde ele estava pregando e contou, e ele disse: antes de eu ir embora, na segunda-feira, eu quero visitar a sua filha de manhã. Ele iria embora à tarde. Segunda-feira de manhã levaram-no lá. E ele chegou e pediu para entrar. O gestor do manicômio falou: olha, eu só vou deixar o senhor chegar aqui no corredor. O senhor fala com ela de longe, nas grades. Meu pai disse: não, eu não vim até aqui para falar com essa mulher protegido por uma grade. Não, mas o senhor não tem condições de encarar essa mulher se ela ficar com raiva, se ela ficar louca. Papai disse: ah, meu filho, eu já vi louco demais, você não sabe quem é que mora em mim. Abre essa porta. Pediram consentimento à família, eles deram, abriram a grade, trancaram, meu pai entrou, e eles já ficaram chocados, porque ao invés dela partir para cima para esganá-lo, ela foi se encostando no canto, foi se abaixando, foi cobrindo o rosto, grunhindo: não, 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 não. Aí meu pai olhou, falou: eu te conheço, Legião, e eu vou voltar para te tirar dela. Fechou a porta, saiu, pegou o avião, estava para ir embora, voltou a Manaus, ficou quieto um mês, pegou um avião de volta, foi a Boa Vista, direto para o manicômio, falou: agora eu não tenho tempo nem prazo para sair, me tranquem aqui com ela. E foi trancar. Ele não chegou a ficar nem 1 hora lá dentro. E a mulher, dona daquele poder que assustava os homens e os enfermeiros fortes, foi virando um ratinhozinho, um camundongo de demônio.
E ele só disse: legião maligna, mais poderoso é o que habita em mim do que todos os poderes que tu podes ter. Em nome de Jesus, eu te digo com a minha voz mais baixa: sai dela agora. E a mulher abriu os olhos, depois de 18 anos. Quem é o Senhor? Onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? E ele mesmo levou a mulher para casa. Ficou lá mais 2, 3 dias. Deu certeza à família de que ela estava ótima. Voltou para Manaus e 2 meses depois foi lá, a convite da família, para pregar num culto de ação de graças pela libertação daquela mulher que tinha sido um sinal para a cidade inteira. Aonde ele ia era isso. Eram doentes. Eu vi gente com câncer brabo ser curada. Eu me lembro de um dia que nós fomos visitar uma senhora que estava e tinha apanhado doenças venéreas do marido, tão violentas, que ela não conseguia botar calcinha nem nada, ela ficava de perna aberta na cama. E eram bichos saindo, vermes, tapurus, eram coisas nojentas que saíam da vagina daquela mulher, desgrenhada, desesperada, que já tinha ido a tudo que é médico e nada podia melhorá-la. Aí a gente se aproximou, meu pai falou: bota a mão na cabeça dela, meu filho, eu vou botar também. Aí eu botei também a mão aqui nessa altura da barriga dela, e meu pai orou e eu orei, e pedimos a Jesus que matasse aqueles bichos e removesse aquela causa. E ela sentiu uma queimação violenta dentro da vagina e dos órgãos internos do aparelho uterino, das trompas, de tudo. Ela dizia: parece que entrou fogo aqui. Nós tínhamos outros compromissos, fomos embora. No fim da tarde, o marido dela estava lá em casa, aos prantos, para dizer que tinha secado tudo, que parecia que um milagre tinha acontecido. E a gente falou: parecia não. Foi um milagre. Quando a gente saiu de lá, a gente já sabia que aquilo estava resolvido, que era Deus operando. E foi para todo lado que a gente via gente ficando liberta de todo tipo de espíritos malignos e doentes sendo curados. E aquela graça foi me alcançando também. Muitas vezes ele não podia ir, ele dizia: meu filho, vá, porque a mesma graça está sobre você também. Vá para esse lado que eu vou para aquele. Vamos nos dividir. E eu comecei a ver desde os meus primeiros dias da fé, como a graça habitava a Galileia dos gentios. Essa população que ninguém queria, essas casas onde ninguém queria entrar, essa gente que ninguém queria sentir o odor, muito menos abraçar, muito menos perceber, muito menos admitir que elas estavam vivas e precisando de ajuda e de cura. Aí o interessante é que depois de alguns anos, ele não pôde mais viajar para esses interiores, ele foi perdendo a vista, a visão. Eu sempre chamei de a vista, porque a visão dele ele nunca perdeu. A visão é uma coisa, a vista é outra. A vista foi morrendo, e dos dois lados ele foi ficando cego, mas o cego orava por pessoas que passavam a ver. O cego ficou em fraqueza para poder aumentar em poder, em graça. E quanto mais ele teve que ficar na cidade de Manaus, e aí foi pastorear uma igreja que era mínima, mas eu e ele juntos trabalhamos e ela cresceu e veio a se tornar, ainda na década de 70,
a maior igreja presbiteriana do país, e hoje é disparado a maior igreja presbiteriana do país, deve ter lá os seus 20 mil membros. Foi a igreja que papai e eu reiniciamos, porque ela já existia com um grupo morto de 30 senhorinhas idosíssimas, logo todos morreram. A gente começou com os hippies que eu levei, com os jovens que eu carreguei, e em um ano aquilo estava entupido, e está até hoje. O sinal daquela graça, que começou há 50 anos atrás, continua presente lá até o dia de hoje. E quem é daquele tempo lembra muito bem de que divina semente aquilo ali foi oriundo e é oriundo. Mas aí, à medida em que os anos foram passando, eu mudei, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para Niterói, e eu comecei a ver os milagres diminuírem. Diminuíam. Todo mundo tinha médico, todo mundo era médico, todo mundo tinha um parente médico, todo mundo tinha bons planos de saúde, a igreja era rica ou classe média alta, cheia de professores universitários, de gente de um nível que não era comum em lugar nenhum, muito menos em igrejas cristãs evangélicas, nem nas presbiterianas de São Paulo tinha uma qualidade de pessoas, culturalmente falando, tão elevada quanto ali. E aí todo mundo tinha onde se tratar. Se alguém chegava com um problema, eu estou com um problema, eu quero que o senhor ore por mim, pedindo a Deus que abençoe o meu tratamento médico, porque já estavam nos médicos. Aí eu fui vendo os milagres instantâneos, súbitos, diminuírem, porque agora eu já não era mais um pastor na Galileia. Agora eu era um pastor em Jerusalém. E à medida em que a vida foi andando nessa direção, muito menos buscas, com essa expectação pela cura, pelo milagre, pela salvação, pela libertação de Deus, eu fui vendo acontecer. Outro dia alguém me perguntou aqui por quê que hoje em dia, aparentemente, a gente já não vê mais as mesmas coisas, e eu respondi. É porque a gente habita num lugar onde os recursos humanos, por mais parcos que sejam para alguns, para a grande maioria do nosso convívio, estão disponíveis e as pessoas procuram, obviamente, esse recurso, como é natural fazer, porque a medicina é dom de Deus, é graça divina. Agora, se você quiser saber algo diferente, vamos para uma comunidade muito pobre do Brasil, sem nenhuma assistência médica, ou ajuda de tipo algum, e você vai ver como outra vez a demanda será por graça, por cura, por milagre, por intervenção de Deus, como eu vejo quando eu saio, quando eu vou para outros lugares, ou até quando eu vou para países mais pobres, e você vê as pessoas doentes e você se aproxima com um sorriso, com uma palavra de carinho, dizendo, eu vou orar por você. E na mesma hora a pessoa pega a tua mão e diz, ora agora mesmo, pode ser muçulmano, pode ser quem seja, que é uma oração na hora, porque a dor não cessa. E não há analgésicos. E Jesus foi para essa terra onde não havia remédio, não havia analgésico, não havia medicina, não havia cura, não havia socorro, não havia ajuda, não havia nada. E ele opera especialmente no meio desses que carregam no coração, seja por carência, seja por não terem, ou seja por convicção de fé e grande esperança confiante, essa mesma disposição de entrega. Mas, por que eu estou falando isso? Isso foi só a minha introdução. Eu prometo que eu termino em 10 minutos. Eu estou falando isso porque quando Jesus foi de vez para Jerusalém,
Desculpa. Quando ele foi de vez para Jerusalém, de onde ele não voltou mais, foi a última ida, ele foi e de lá só saiu ressuscitado de entre os mortos. O que a gente ouve quando ele chega em Jerusalém são os judeus aristocratas, acadêmicos, teólogos, hermeneutas, exegetas, sacerdotes, gente das condições sociais mais elevadas começarem a pedir sinais. O que nós vimos ou ouvimos dizer que tu fizeste na Galileia, faze-o aqui em Jerusalém. Mais de uma vez, esses de Jerusalém diziam: mostra-nos um sinal no céu para que a gente creia em ti. Opera alguma coisa aqui como tu fizeste em abundância em outras terras de miséria. Faze aqui. E a resposta de Jesus para esses é que os sãos, porque eles se julgavam seres acima do bem e do mal, sãos, que sabiam, que entendiam, que conheciam, que controlavam os desígnios de Deus pelo conhecimento teológico, sabiam o que Deus fazia, o que Deus não fazia, o que Deus pensava e o que Deus não pensava. E aí, os milagres em Jerusalém não aconteciam. E os únicos milagres que aconteceram em Jerusalém foram os milagres de introdução à morte dele. À morte. Jesus cura um paralítico em Betesda. E inicia-se um processo que João narra do capítulo 5 para frente, de hostilidade, de conspiração para matá-lo. Já começa ali. Aí em João, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença, na região do templo, na porta do templo, no átrio do templo, nos arredores do templo. Cura o homem passando saliva com lodo, com poeira, com laminha feita com a saliva dele, nos olhos do cara, e disse: desce até o poço de Siloé, que é uma descida da pesada, a subida é pior ainda, lava-te. E o cara foi, ou por fé, ou porque tinha que tirar aquela lambança da cara, foi até lá embaixo no poço de Siloé, que quer dizer o enviado, foi, lavou-se e voltou vendo aos saltos. E ali se fechou mais uma determinação de que a gente não pode deixar esse cara vivo. Milagres em Jerusalém significam risco de morte a quem os opera. Porque em Jerusalém, ou você discute teologia, ou vai lá para ficar brigando a briga dos meninos sobre doutrina, sobre quem é o Messias, sobre sinais, sobre escatologia messiânica, sobre qualquer outra coisa, ou você entra nesse papinho do masturbatório teológico, ou, se você fizer alguma coisa prática, boa, real e verdadeira para a vida dos seres humanos, você passa a ser uma ameaça, porque teólogo não faz milagre, acadêmico não impõe as mãos, gente que se diz muito culta, do ponto de vista doutrinário, não unge doente com óleo, não leva no coração aquela fé simples que crê que a graça de Deus continua disponível para qualquer ser humano. Não. Me apresente um teólogo assim e eu vou dar um beijo na boca dele. Eu não conheci até hoje nenhum. E os que conhecem teologia e que não são assim como esses teólogos, é gente que levou uma patada do leão de Judá no peito
e viu que não dava para ficar brincando de teologia, tinha que aprender a viver o Evangelho. Em Jerusalém, o outro milagre é a ressurreição de Lázaro, ali do lado. É só descer a montanha do templo, atravessar o antigo ribeiro de Cedron, hoje Vale do Cedron, subir o Monte das Oliveiras, virar à direita na direção de Betfagé, descer mais uns 500 metros, você está em Betânia, onde Lázaro morava, com as irmãs Marta e Maria. Ele estava morto há 4 dias, podre, cheirando mal, sepultado, quando Jesus aparentemente chega atrasado. E aí vocês conhecem o que aconteceu. Ele chama Lázaro para fora, podre há 4 dias, fétido, que as irmãs disseram já cheira mal, não dá. Tá um bafo de defunto aí que ninguém aguenta, nem o IML. Não tira a pedra da porta, não. Jesus disse, tirai a pedra, e falou, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. E ele foi, e 1 semana depois Jesus estava sentado num banquete com ele, e ao lado de Jesus comendo gostoso, enquanto em Jerusalém a trama tinha se fechado, e as autoridades religiosas diziam, se deixarmos esse cara livre, o mundo inteiro irá após ele. Essa é uma palavra de uma beleza extraordinária. Está aqui em João, no capítulo 11, quando foram levar essa notícia para eles, eles disseram, não podemos deixar de modo algum, porque muitos judeus estão crendo nele. Ao irem ver Lázaro vivo, todo mundo sabia que ele estava podre. Nós não podemos deixar esse cara vivo. Então os principais sacerdotes e os fariseus, que eram os puritanos do judaísmo, convocaram o Sinédrio, que era o grande conselho, o supremo concílio do judaísmo, e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos livre e vivo, todos crerão nele, todos crerão nele. Aí depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas tomarão a própria nação, porque nós não teremos mais esse lugar e esse poder diplomático de diálogo com eles, os romanos, porque eles verão que o eixo do poder saiu da nossa mão e caiu nas mãos de um homem absolutamente sem ambições, um homem do povo. E essa gente sem ambição é gente perigosa, porque é gente que não tem preço. Gente sem ambição é perigosa, porque é gente que não tem preço. E aí decidiram matar a Jesus, e foi o que eles realizaram. É por isso que em Jerusalém, é por isso que em meio a tanta teologia, tanta prosa teológica, tanta doutrinação, tanta acusação para quem pensa diferente, sente diferente, pratica diferente, que não tem lugar para milagre, para Espírito de Deus. O Espírito Santo continua operando milagres. Opera agora aqui, ó. Você está me vendo? Eu estou vendo vocês pela fé. E uma coisa eu sei, sabe o que é? Eu sei que mesmo aqui, como eu já vi dezenas, centenas de vezes, pregando na televisão nesses últimos 49 anos, usando mídias para pregar o Evangelho também, ou usando também mídias para pregar o Evangelho, eu vi tanto milagre acontecer, recebi tantas milhares de cartas de gente narrando milagres à distância. Como aqui,
Antes da pandemia, eu estava voltando a viajar com uma certa regularidade mensal ou quinzenal para vários lugares com a minha mulher, e aonde a gente chegava, desde a tentativa da entrada num lugar já cheio de gente esperando, as histórias eram sempre as mesmas. Eu fui curado ouvindo você pregar na internet. Eu tinha uma depressão que eu tratava há 10 anos. Fiquei ouvindo você 2, 3, 4 meses. Quando eu percebi, eu não estava mais deprimido. Eu sofria de um pânico que me matava, que inviabilizou a minha existência profissional. Um dia eu criei, e daquele dia em diante eu nunca mais paniquei no dia que eu confiei no cuidado e na graça divina. Um dia eu estava te ouvindo e me enchi de fé e botei a mão na cabeça do meu filho que estava muito doente e orei com você em favor dele, e ele ficou instantaneamente curado. Histórias como essa eu ouço e ouço e ouço e ouço. Por quê? Porque conquanto eu esteja aqui e você esteja aí, não importa a distância, nem os oceanos que se interponham eventualmente, e quando houver uma comunidade, de acordo com Elon Musk, em Marte, até em Marte esse sinal vai chegar e vai ter gente sendo curada e liberta, porque Jesus operava o que operava, e os evangelhos dizem, e ele curava os doentes, expelia os demônios. Sabe como? Fazendo um rito, um exorcismo, jogando água benta, mostrando uma cruz. Uma cruz. Não! O que a palavra diz é que ele fazia isso tudo, sabe como? Meramente pela palavra, meramente pela palavra, meramente pela palavra, por essa palavra que está aqui com você. Para quem crê receber. Agora, se você é um cara de Jerusalém, com as frescuras de Jerusalém, com as tramas de Jerusalém, com as ênfases de Jerusalém, aonde gente ficar curada que não tenha sido sob a chancela doutrinária e teológica dos doutores, passa a ser um perigo, uma ameaça. Gente que não está enquadrada na domesticação doutrinária de Jerusalém é um perigo em Jerusalém, como Jesus o era. Como eu sou aqui. Eu vejo, os teólogos não podem dizer nada a meu respeito, porque eles sabem que eu conheço teologia mais do que a maioria deles. E filosofia, e psicologia, e astronomia, e muita física aplicada, e um bocado de coisa que eles nem sonham em estudar, nem aprender, nem compreender. Então ficam calados. O máximo que eles podem dizer é que eu sou o herege. E a minha grande heresia é não andar com eles. Porque no tempo em que eu me dispunha a perder tempo com eles, eu não era o grande herege e eu podia dizer o que eu quisesse. Mas eu decidi, no meu coração, voltar para Galiléia. Eu já morri em Jerusalém. Eu já assisti o meu funeral em Jerusalém há 25 anos atrás. Em 98 e 99, eu assisti de corpo presente o funeral que fizeram para mim. Os meus conhecidos teólogos e acadêmicos se reuniram em número de 300, declararam a minha morte e fizeram o meu funeral. Mas eles não tinham a menor ideia que eu haveria de ressuscitar dos mortos espiritualmente em Cristo Jesus. Só que, como Jesus disse, eu digo a mesma coisa. Jesus disse aos seus discípulos em Jerusalém, depois da ressurreição, saiam daqui, voltem para Galiléia, e lá vocês me verão. Saiam daqui,
voltem para a Galileia, e lá vocês me verão. E foi o que aconteceu. Jerusalém é um lugar para se sair rápido. O Espírito Santo veio, se derramou no Pentecoste, era para eles terem saído no dia seguinte, ao invés de terem ficado lá, criando uma comunidade fechada que foi virando uma seita cristã. E só foram salvos na perseguição de Estevão quando foram dispersos pela terra. Foi o que os salvou de já terem começado como seita. Porque Jerusalém tem vocação para criar seitas, grupos fechados, guetos. E muitos de vocês são filhos do gueto, são filhos do Deus pré-determinado, do Deus pré-escrito, do Deus escriturado, do Deus cartorializado, do Deus teologizado, do Deus dogmatizado, do Deus inibido, do Deus proibido, do Deus que tem dia e hora para fazer algumas coisas e tem outras coisas que ele já não faz mais. Que ele parou de fazer, parou de operar, parou e deixou de ser. Então, olha aqui para mim. Eu estou falando com você que tem um coração simples, como o das pessoas da Galileia. Essa graça de Deus é para você, se você quiser. Os céus dos céus, os cosmos do cosmos. E cada vez mais a gente sabe como só esse universozinho aqui de espaço-tempo linear é absurdo. Agora, um novo telescópio foi colocado que nos mostrou milhões de galáxias que nós nunca tínhamos visto. Galáxias do início da criação do mundo, e aquilo é só um fragmento. Eles vão fazer uma volta universal para a gente ter uma ideia do que aconteceu nos primeiros momentos após o Big Bang. Quando a luz começou a viajar e a matéria, a massa, começou a se expandir, até formar esse universo de bilhões de galáxias, trilhões de corpos celestes, de planetas de todos os tipos. Isso é só um universo. Fora os outros universos, as outras dimensões, que estão todas sob o domínio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, todas elas estão. E Jesus é aquele que, através da palavra do profeta no Velho Testamento, mais de uma vez disse que os céus dos céus não podem conter o Eterno. Mas ele, no entanto, habita com o povo da Galileia, com os quebrantados e humildes de coração. Agora, a moçada de Jerusalém, o que eles perguntam é o seguinte: porventura da Galileia pode acontecer e vir alguma coisa boa? Quem é que aprende teologia fora de Jerusalém? Quem é que aprende Deus fora de Jerusalém? Quem é que sabe de Deus sem os rabinos de Jerusalém? Aí Deus fica condicionado a uma capital que impõe a ele uma pena capital como Deus. Você, espiritual e existencialmente, é cidadão da Galileia ou é cidadão da aristocracia de Jerusalém? Me diga, você tem uma fé que se estriba em crenças baseadas em doutrinas e dogmas? Ou, como as pessoas da Galileia, você é daqueles que veem, que ouvem e que dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus?
Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Que doutrina é essa? Que meramente pela palavra realiza o que ele ordena. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou em absolutamente nada. Nós é que mudamos. Especialmente nós. Eu dei um pontapézinho aqui, mas está tudo em casa. Né? Especialmente nós é que mudamos. Nós é que nos tornamos esses seres bandidos, malévolos, perversos, cobiçosos, implacáveis, inafetuosos, hipócritas, mentirosos. Aí nós vamos ouvir o que Jesus disse a essas mesmas pessoas. Vocês são filhos do diabo. E o que vocês querem é agradar-lhe os desejos. Vocês são mentirosos. O coração de vocês é cheio de ódio. Aqui em vocês, milagre, eu só faço para morrer. Por que vocês não querem milagre para viver? Jesus, eu quero agora entregar a mente e o coração de todos esses que me viram e ouviram, e acerca dos outros milhares que me verão e me ouvirão em outra ocasião, em outra hora, em outro momento. E que em qualquer hora e em qualquer momento essa palavra realize os milagres, a graça para os quais ela tem sido designada pela palavra do teu poder. Realiza isso e eu te glorificarei de todo o meu coração, como tenho feito durante todos os dias da minha consciência em fé. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.